pessoal, então, no último vídeo a gente comentou um pouco sobre a trajetória conceitual dos direitos humanos e tratamos rapidamente das quatro principais tendências conceituais. Hoje a gente vai voltar ao tema da internacionalização. E por quê? Porque, essencialmente, muito se tem falado sobre o tema da internacionalização dos direitos humanos, na medida que existem diversos questionamentos sobre o real momento dessa internacionalização. E aí, muito se pode dizer sobre ela. Alguns autores chegam a dizer que essa internacionalização ela não tem um momento exato, não teria um momento exato, mas que ela teria começado antes mesmo da Revolução Francesa. Autores como a professora Flávia Piovesan, por exemplo, reconhecem que os direitos humanos eles se internacionalizam fortemente no período posterior à Segunda Guerra. Mas é possível afirmar que no período posterior à Primeira Guerra, melhor dizendo, essa internacionalização teria começado. Então, em tese, existiriam, segundo a professora, 3 marcos importantes de internacionalização dos direitos humanos no período imediatamente posterior à Primeira Guerra. Que marcos seriam esses? O direito humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, esses primeiros marcos, são reconhecidos porque houve a necessidade de uma redefinição do conceito de soberania estatal, de modo que esses direitos passassem a constituir legítimo interesse do direito internacional. Bom, então a gente tem, por exemplo, a figura do direito humanitário, o ramo do direito dos direitos humanos aplicável aos conflitos armados internacionais. É visto por muitos, e assim reduzido, como o direito da guerra. Ou seja, há situações em que você tem diversos conflitos onde nada mais é possível em termos de diálogo, onde os conflitos atingem um nível de tensão muito forte, e nessas situações, então, algumas garantias mínimas ao ser humano devem ser observadas, e essas garantias estariam nas 4 Convenções de Genebra, de 1949, mas que remontam à Convenção de 1864. Por essa razão, esses direitos acabariam por se constituir em um marco de internacionalização dos direitos humanos posterior à Primeira Guerra Mundial. Um segundo importante marco de internacionalização dos direitos humanos seria a Organização Internacional do Trabalho, criada pelo Tratado de Versalhes, na vigência da então Liga das Nações. A Organização Internacional do Trabalho tem mais de 160 convenções e pode ser caracterizada como uma das instituições em âmbito internacional que mais tiveram importância para a proteção de direitos como o trabalho e, de uma certa maneira, a proteção do trabalho de algumas pessoas, como a mulher, por exemplo. De alguns grupos, portanto, como a mulher, por exemplo. E a Organização Internacional do Trabalho, no período da Segunda Guerra, ela teve as suas atividades bastante reduzidas, acabou indo ter sede no Canadá, saindo de Genebra durante a Segunda Guerra, em função dos conflitos, e depois do advento da atual ONU, a Organização Internacional do Trabalho é revigorada e existe até hoje. Diversos tratados são extremamente importantes no campo dos direitos
dos direitos humanos de segunda dimensão. Diversos tratados têm, diversas convenções da OIT, portanto, têm importância até hoje. Exemplos dessas convenções são a Convenção 159 sobre reabilitação de pessoas com deficiência, entre outras. E por fim, um outro marco bastante importante para a internacionalização dos direitos humanos no período pós Primeira Guerra é exatamente a Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada pelo Tratado de Versalhes de 1919, estabeleceu uma série de obrigações para a Alemanha, obrigações inclusive que se mostraram inexequíveis na prática, outras obrigações não foram cumpridas por uma série de razões políticas, mas o dado concreto é que naquele texto já há uma série de algumas previsões relativas a garantias de paz no mundo, por exemplo, com relação a questões ligadas a limites relacionados a aspectos como a soberania, por exemplo. Ela apontava, de uma certa maneira, para a necessidade de relativização da soberania, porque tinha como finalidade promover a cooperação, a paz e a segurança internacionais. Condenava, portanto, agressões externas contra a integridade e a independência política dos seus respectivos membros. A Convenção da Liga das Nações, ela continha uma série de previsões genéricas e entre as quais podem ser destacadas aquelas voltadas aos sistemas de minoria, o apoio ao direito ao trabalho, em que vinculava os Estados a obrigação de assegurar condições dignas de trabalho para homens, mulheres e crianças. Ou seja, claro que em comparação com a gama de direitos que foram produzidos depois da Segunda Guerra, era efetivamente muito pouco, mas diversos autores, entre os quais a professora Flávia Piovesan, afirmam ser de significativa importância na medida que se constitui em um dos marcos de internacionalização dos direitos humanos, fazia algumas previsões genéricas em relação, por exemplo, a questões como a própria dignidade. Então, esses são essencialmente os 3 marcos de internacionalização dos direitos humanos. Para quem quiser beber na fonte, as 4 convenções de Genebra são facilmente encontráveis na internet. Além disso, você pode ainda visitar a página da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, onde você vai aprofundar a história da organização e você pode ainda estudar um pouco mais sobre a Liga das Nações, consultando, por exemplo, o próprio Tratado de Versalhes. Se você não tiver paciência para ler o Tratado de Versalhes, o que eu posso te recomendar é que faça uma análise mais aprofundada no livro da professora Flávia Piovesan, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, da editora Saraiva, em que você vai encontrar uma série de informações sobre a chamada Liga das Nações, informações que tenham efetivamente a relevância jurídica a que a gente está procurando chamar atenção nesse vídeo. É isso, te espero na próxima para a gente falar dos marcos de internacionalização dos direitos humanos no período pós-Segunda Guerra, ou seja, a ONU, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal Internacional para o Extremo Oriente. Até a próxima. Tchau, tchau.